Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Gael vai à casa de Elisa e pergunta se os moleques não voltaram a incomodá-la. Elisa diz que não, mas fala que consegue se defender muito bem. Elisa diz a Gael que quem dera se seu pai se preocupasse tanto com ela, como ele se preocupa. Os dois saem para conversar. Dolores acaba de sair da igreja. Antônia, irritante, chata, como sempre, provoca Dolores por não ter conseguido o marido e ensinou que ela veio à igreja acender uma vela para Santo Antônio para conseguir um marido. Dolores diz que gosta de estar solteira. Descarada, Antônia proíbe que ela se aproxime de seu marido Braulio. Braulio e Ramiro seguem trabalhando na processadora. Carmen chama Augusto para saírem juntos. Augusto diz que não tem dinheiro para sair. Carmen chama ele para caminharem juntos. Augusto diz que está cansado e quer dormir. Carmen abraça o marido e pede que fique com ela essa noite. Augusto a rejeita. Carmen diz a Augusto que ele é o homem mais entediante que conheceu em toda a sua vida, porque ele não a toca, não a beija, e todo esse tempo estão brigando, discutindo, mas com Estefânia tudo era diferente, porque ele saía com ela, cumpria todos os caprichos dela, e os seus, nada. Augusto diz a Carmen que não há culpa por ter deixado de amá-lo. Carmen diz que continua amando. Ramona reclama com Paloma por ter pedido trabalho para Edmundo. Paloma diz que não entende porque ela está assim. Paloma diz que pode aprender a trabalhar como secretária do Dr. Edmundo. Paloma sabe que só vai estar com raiva por ela ir trabalhar com o doutor, já que Ramona é curandeira, meio que uma concorrente. Paloma diz à avó que não vai perder o respeito a ela e está orgulhosa por tudo que ela faz e tudo o que pensa. Paloma diz à avó que a ama muito. Ramona fica emocionada porque sua neta nunca tinha dito isso. Elisa anda com Gael pelo povoado e os dois conversam sobre as terras de Augusto. Ramiro procura Carmen na casa de Augusto. Damião dá boa noite à mãe e pede que ela descanse. Damião diz à mãe que não conheceu Henrique e seus melhores amigos dali foram Gael e Elisa Castanhon. Ele fala que encontrou Elisa por coincidência quando desceu do ônibus. Damião diz à mãe que Elisa, para ele, ficou muito linda e muito atraente. Almerinda pede que Damião fale com Florência. Carmen trama algo com Ramiro. Elisa está chegando em casa e ouve a tia conversando com alguém. Elisa surpreende Carmen e pergunta com quem ela estava falando. Carmen diz que ninguém e um peão veio deixar um recado para o pai dela. Elisa pergunta a Carmen o que iria dizer a ela, porque sabe que ela e seu pai estão escondendo algo dela. Carmen diz que o pai dela disse tudo e manda ela tirar as próprias conclusões. Guido reclama com o irmão por não ter aparecido no escritório o dia todo para trabalhar e precisa do apoio dele. Paulo diz que não é bom para os negócios para trabalhar. Guido ainda chama o irmão de parasita por não fazer nada e deveria tomar de exemplo Damião, que é um homem trabalhador. No dia seguinte, Carmen vai ao escritório atrás de Augusto. Augusto diz que esteve fazendo algumas contas e não convém seguir vendendo o cultivo das pimentas para a processadora Santa Maria. Carmen diz que já é hora dele mudar de cliente e a vida dá muitas voltas. Elisa se lembra da conversa que teve com Gael, na qual ele disse que Augusto não queria dizer sobre os terrenos, que estava no nome da mãe dela, Estefânia, e que não quer que ela se meta nesses rolos, mas esses terrenos podem ser herança dela. Elisa se lembra de quando foi com sua mãe à plantação de pimentas, quando era criança, e viu todas as plantações. Elisa diz sozinha que Gael tem razão. Essas terras não podem continuar abandonadas. Antônia leva o café da manhã para Damião. Antônia pede que Damião dê uma volta no campo e chame Gael. Damião diz que faz tanto tempo que não vê Gael que talvez nem o reconheça ou ele não o reconheça. Antônia fala para Damião que Gael, no passado, tentou se comunicar com ele, pedindo o telefone. Damião estranha porque nunca recebeu nenhuma ligação, nem sequer uma mensagem de Gael. Elisa diz a Dolores que à noite escutou sua tia Carmen falando com um homem fora de casa, mas não conseguiu ver quem é, já que estava escuro, mas algo que não gosta, porque é muito estranho, porque o homem e Carmen ficaram de se ver em um lugar, que eles já se conhecem muito bem. Dolores fica surpresa. Elisa diz que há algo que não gosta nisso. Dolores pede que Elisa diga isso para Augusto. Elisa diz que não vai dizer, porque ele não vai acreditar nela, e é melhor investigar primeiro, e depois fala com ele. Gael dá ordens para todos os trabalhadores das plantações de pimentas. Damião chega ali feliz ao ver o amigo, Gael. Gael vai até Damião. Damião cumprimenta e pergunta como ele está. Ele diz que bem. Damião diz a Gael que ele poderia ter o procurado na fazenda. Gael diz que quem foi embora foi ele. Damião não entende o incômodo dele.
Gael diz que está dizendo o que pensa e talvez ele faria com ele o mesmo que fez com Elisa, que não a reconheceu. Gael pergunta a Damião como pôde se esquecer deles. Damião diz que foi ele quem pensou que ele tinha se esquecido dele, mas na verdade conheceu Elisa. Ela mudou muito e ficou muito linda. Ele cumprimenta Gael, que continua frio com ele, e volta a trabalhar. Lupe diz a Almerinda que sentiu muita alegria em ver seu filho. Almerinda diz que Damião veio avisá-la que vai se casar com a filha de Guido Landucci, um amigo seu. Elisa pergunta à madrinha quais razões uma mulher precisa ter para enganar o homem que ama. Branca diz que não sabe qual resposta dá-la, mas o que pode dizer é que de começo não justifica a infidelidade, abaixo nenhuma circunstância. Lúcio decide voltar a procurar trabalho e mostra seu currículo para um cara de outra processadora, que estranha por ele querer voltar a trabalhar nessa idade. Lúcio diz que é um homem forte e tem muito que oferecer. Lúcio diz que quer ser útil. Elisa anda pelas ruas. Damião passa de carro por ali e admira sua amiga. Dolores vê Carmen, muito arrumada, e a elogia. Carmen diz que está igual aos outros dias. Dolores pergunta aonde a cretina vai, mas ela não dá nenhuma razão. Braulio chega na processadora e descobre que Ramiro não está lá. Malu diz que Ramiro saiu bem arrumado e perfumado e acha que ele vai ver uma mulher. Lúcio chega em casa e diz à esposa que não conseguiu trabalho na empacotadora Santa Maria. Branca pede que ele não fique assim, porque ele sabe que isso não seria fácil, mas se quer um emprego, terá que fazer todo o possível para conseguir. Carmen se encontra com Ramiro na Casa Azul. Ramiro está doido para se envolver com a moça, mas ela o rejeita. Ramiro diz que falou com Almerinda sobre ter mais tratos com outras produtoras, e ela disse que iria pensar. Carmen diz que isso não é nada e ele devia ter a dito em casa e não ali. Ramiro se aproxima de Carmen para agarrá-la. Augusto chega até a Casa Azul, flagra Carmen quase se agarrando com Ramiro e diz: "Você é igualzinho à sua irmã, mas com menos categoria." Augusto sai. Carmen vai atrás dele e suplica que ele a escute, porque as coisas não são como ele pensa. Augusto pega seu cavalo e vaza dali. Ramiro ri da desgraça de Carmen e fala que é uma pena alguém ter os interrompido. Carmen diz a Ramiro que se por culpa da estupidez dele acontecer algo grave, o mata. Dolores diz a Elisa que acha que cometeu uma burrice bem grande e contou para Augusto da visita de ontem à noite para Carmina. Elisa fica chateada. Dolores diz que não soube o que fazer e Augusto saiu do escritório no momento que Carmen atravessou a porta da casa. Damião diz à mãe que foi ao campo cumprimentar Gael, mas ele se portou muito frio com ele. Almerinda diz que a gente muda com o tempo. Damião diz que ele pode estar sentido porque em todos os anos que ele esteve fora, nunca recebeu notícias suas. Almerinda diz que de todo caso, ele deveria estar sentido com ele também. Damião diz que Gael pode ter escrevido algumas cartas para ele, que nunca recebeu. Almerinda se lembra quando no passado Lupe deu uma carta de Gael para entregar a Damião e a megera rasgou. Gael diz a Lupe que Damião foi vê-lo e pensou que ele ficaria feliz em voltar a vê-lo e que receberia ele de braços abertos. Gael ri muito. Lupe diz que é um absurdo ele ter tomado essa atitude por Damião não ter mandado a ele nenhuma carta. Lupe pede que Gael não seja chorão, porque isso já aconteceu há muito tempo e eles precisam continuar com a amizade e estar unidos mais que nunca. Lupe diz a Gael que ele tem medo e ciúmes de Damião por causa de Elisa. Elisa se preocupa com seu pai e sua tia. Um tempo depois, Augusto chega em casa, mas não diz nada para ninguém. Dolores se preocupa e diz a Elisa que tomara que Augusto não tenha matado Carmen. Elisa pede que ela se cale e não diga bobagens. Carmen chega em casa também. Augusto faz as malas de Carmen e manda ela sair de sua casa e da sua vida. Carmen diz que não fez nada que possa se envergonhar. Augusto diz que ela é uma sem vergonha por ter se deitado com Ramiro Mendonça. Carmen diz que não foi ver Ramiro, pelo que ele imagina. Augusto manda ela sair porque não fará de estúpido novamente. Carmen diz que vai explicá-lo e não sairá daquele quarto até ele escutá-la. Damião vê uma foto de seu pai e tem lembranças do seu chefe. Ele se emociona. Almerinda pergunta ao filho quando irá se casar com Florência.
Damião diz que no final do ano e primeiro quer se estabilizar no seu trabalho. Almerinda não entende porque ele quer ser empregado de uma empresa da capital, sendo que ali tem a processadora que ele pode se encarregar, já que é a própria empresa dele. Carmen diz a Augusto que foi ver Ramiro para ver se ele iria conseguir que a processadora Arango conseguisse comprar os cultivos de pimentas dele. Augusto questiona se para isso ela tinha que ver Ramiro pessoalmente num lugar tão privado. Carmen diz que ele a convidou para ir lá. Augusto diz que tem dignidade e não quer ter tratos com Almerinda, não quer que ela controle sua vida depois de tudo o que aconteceu. Carmen diz que está desesperada e farta de viver no meio de tanta mediocridade e por isso foi tentar fazer algo. Carmen diz a Augusto que ele sabe que ela o ama e apesar de tantas coisas, segue ao lado dele. Augusto diz que não acredita que ela se deite com Ramiro, mas não acredita no grande amor que ela diz ter por ele. Ele diz que se ela se incomoda tanto com aquela mediocridade, que saia dali a qualquer momento, pois pode.